Eu gostaria de cumprimentar a todos neste momento com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, iremos comentar a lição de número 6, cujo tema é a rebeldia de Saul e a rejeição de Deus. Seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica, que o eterno nosso Deus possa lhe abençoar de forma tremenda. Eu gostaria desde já de pedir perdão pela demora de postar este vídeo. Amém? Às vezes é uma correria muito grande, amém? A agenda, muitas coisas. Mas com a graça de Deus, estamos a cada dia comentando lições da nossa revista do quarto trimestre de 2019, cujo tema geral é o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Você que está pela primeira vez em nosso canal, eu peço que você se inscreva para que você possa receber toda semana vídeos novos, onde nós estamos comentando as lições. Amém? O meu pastor local é o pastor José Alves e o meu pastor presidente é o pastor Manuel Justino. Meus irmãos, o textuário desta lição, que é o texto de ouro, o texto principal, nos diz assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. A verdade prática, que é a verdade que nós devemos praticar. Ao cristão nascido de novo, não cabe praticar o pecado da rebeldia, pois fazê-lo é reviver a velha natureza. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Samuel, capítulo 15, o versículo 17 ao 28. Eu não vou ler para ganharmos tempo. Com certeza você deve estar lendo aí na sua casa. Vamos então ler a introdução. Lembrando que o comentarista desta lição é o pastor Osiel Gomes. Nesta lição trataremos sobre a rebeldia de Saul e de sua rejeição por parte de Deus. Figuradamente, Israel foi comparado a uma vaca rebelde que se rebelou contra Deus. A Bíblia mostra que há castigo divino para quem trilha o caminho da rebeldia. É isso o que estudaremos aqui, tomando como exemplo Saul, o primeiro rei de Israel. Então, meus irmãos, a palavra-chave do nosso estudo nesta lição é rebeldia. Nós vamos saber qual é a definição desta palavra, como ela pode ser aplicada nos dias de hoje, onde nós vamos entender que muitos cristãos estão praticando este pecado e nós devemos observar muito bem a vida de Saul para que nós não venhamos cometer o mesmo pecado. Porque a Bíblia diz que tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Então, quando você começa a ler a história de Saul, desde quando ele perdeu a jumenta de seu pai, e ele foi à procura dela, e ele se encontrou com o profeta Samuel, e pelo mesmo ele foi ungido, ele se tornou rei, e ele foi para as guerras, nós vamos ver que logo Saul já comete esse pecado terrível. E nós vamos entender, meus irmãos, que nós devemos colocar a humildade, a obediência e a submissão na frente, que é um antídoto contra a rebelião. Amém? Vamos aqui para o tópico de número 1. Definição de rebeldia. O conceito. Rebeldia é caracterizada como um ato de resistência. É opor-se à autoridade. Meus irmãos, isso é muito sério. A rebeldia é como um ato de resistência.
nós vamos perceber que Saul, para ele ser rejeitado por Deus, ele comete 3 pecados. É claro que no primeiro pecado ele já foi rejeitado por Deus. Mas nós vamos entender que Saul, meus amados e queridos irmãos, ele estava resistindo à autoridade. E isso é um ato de rebeldia. É você ser uma resistência. Hoje, por exemplo, na política, nós podemos perceber que muitas pessoas estão cometendo este pecado. Eles dizem assim: nós somos resistência a esse governo atual. E a gente vê até crentes envolvidos nessa, não sabendo eles que estão cometendo o pecado de rebelião. Porque quando você resiste a uma autoridade, seja uma autoridade eclesiástica, os seus pastores, seja uma autoridade, os seus pais, ou até mesmo espiritual, que é Deus, nós estamos cometendo o mesmo pecado de Saul e o mesmo pecado de Lúcifer. Porque Lúcifer, ele se rebelou contra Deus. Então, meus irmãos, nós devemos ser submissos, obedientes e humildes. Amém? Coisa que não encontramos em Saul. E por isso diz a Bíblia que ele foi rejeitado por Deus como rei de Israel. Deus então foi à procura de outro homem para ficar no lugar de Saul. Nós podemos ver que muitos cristãos hoje estão perdendo a sua posição por causa desse mesmo pecado. Primeiro veio um orgulho. Ele acha que só ele pode cantar, só ele sabe pregar, só ele sabe dirigir culto. Se ele não estiver no culto, o culto não presta, o culto não anda. Começa com o orgulho e depois vem a rebelião. Então, nós vamos entender nesta lição que esse erro de Saul, meus irmãos, foi um erro que teve consequências gravíssimas. Amém? Vamos agora para o número 2. O aspecto bíblico. Aqui no final tem algo que me chama muita atenção. O cristão não pode viver na prática da rebeldia, visto que no seu ser há uma nova natureza implantada por Cristo Jesus. Praticá-la é o mesmo que chamar a natureza velha para que reine outra vez. E a ordem de Paulo é que ela não reine. Então, essa palavra rebeldia não cabe ao cristão, porque o cristão, ele nasceu de novo. Ele agora é uma nova criatura. Aquele velho homem foi sepultado no batismo e ele ressuscitou agora em um corpo novo, em um homem novo, em uma nova criatura. Porque quando a gente era do mundo, a gente sim cometia esse pecado, porque nós não tínhamos nenhuma lei para seguir. Mas agora nós temos a lei de Cristo. E a rebelião é um pecado muito grande. Os psicólogos dizem que existe 2 tipos de rebelião: a inteligente e a rebelião destrutiva. A rebelião inteligente é aquela que a pessoa diz: por que tal coisa está sendo feita? Ela questiona, então ela vai se rebelar, porque algo que está sendo feito não está certo, está errado, está ferindo os princípios bíblicos. E a rebelião destrutiva é aquela que ocorre sem nenhum motivo. Essa pessoa se rebela porque está visando interesses próprios. E essa rebelião, ela é condenada pela Bíblia. Por exemplo, Martinho Lutero. Algumas pessoas dizem que o que ele fez foi uma rebelião inteligente, pois ele não concordava com os erros doutrinários que estavam acontecendo ali na igreja romana. Então ele se rebelou. É uma rebelião inteligente. Mas a rebelião destrutiva é aquela que aconteceu com Lúcifer. Ele estava num ambiente totalmente perfeito. Ele era líder de uma congregação de anjos, diz a Bíblia no livro de Ezequiel. Ele estava
rodeado de pedras afogueadas. Ele tinha uma posição muito importante. E mesmo assim ele se rebelou porque ele visava interesses próprios. Nós vamos perceber que Saul, ele cometeu esse mesmo pecado. Ele era rei. Ele queria o que mais para se rebelar contra a palavra do Senhor? Então, meus irmãos, esse pecado de rebelião é um pecado que traz consequências tremendas, muito grandes na vida daquele que o pratica. Nós vamos entender nesta lição que Saul foi destituído do seu trono por causa desse pecado terrível. Vamos agora para o número 3. O cristão e a rebelião. Aqui no começo diz assim: a Bíblia ensina ao cristão respeitar todas as autoridades, inclusive os líderes da igreja, jamais ser insubmisso, rebelar-se. Então, meus irmãos, a Bíblia, ela nos ensina a ser submissos. Assim como a esposa deve ser submisso ao marido, o marido deve ser submisso a Cristo. Então, nós devemos entender que a insubmissão, ela é um pecado contra Deus, mas a submissão, ela agrada ao Senhor. Nós devemos obedecer. É melhor do que sacrificar, porque Saul preferia sacrificar do que obedecer. E nós vamos ver que o próprio Jesus, que é Deus, ele preferia obedecer. A Bíblia diz que no Getsemane, primeiro ele obedece. Ele diz assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Porque a vontade de Jesus era não beber daquele cálice, porque estava derramado naquele cálice a ira de Deus sobre nós, sobre toda a humanidade. E ele não queria, mas como ele era obediente, ele disse: todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Então ele saiu do Monte das Oliveiras e foi para o Calvário. E ali ele sacrificou. Mas antes dele sacrificar, ele passou pelo Getsemane, onde ele teve que obedecer. Muitas pessoas hoje nem passou pelo Getsemane e já querem sacrificar no Calvário. E o sacrifício dele, diz a Bíblia, que é sacrifício de tolo. Porque quando eu sacrifico e não obedeço, o meu sacrifício é sacrifício de tolo. Ei, para que Deus venha receber o seu sacrifício, seja obediente. Obediente aos seus pais, você jovem. Obediente a Deus. Obediente aos seus pastores. Seja um crente obediente. Hoje nós percebemos que isso está em falta. É muito difícil você ver uma pessoa hoje que obedece o seu pastor. E quando você encontra, alguém diz assim: é um fanático, é um religioso, é um puxa-saco do pastor. Alguns usam até essa expressão. Mas não é, meus irmãos. Nós estamos fazendo a vontade de Deus. Porque todo aquele que é obediente, esse está agradando a Deus. Não é verdade? Vamos agora para o tópico de número 2. A rebeldia de Saul. Não cumpria com a ordem divina. Meus irmãos, lendo a história de Saul, você vai perceber que ele cometeu 3 pecados que o levou a ser destituído como rei. Aqui o comentarista diz que ele não cumpria com a ordem divina. Eu posso citar neste momento um dos erros de Saul, ao não cumprir com as ordens divinas. Quando ele foi para a guerra contra os amalequitas, a ordem de Deus era: você vai matar todos os amalequitas e você vai destruir todos os animais deles também. Essa era a ordem de Deus. Saul foi para a guerra com o seu exército, mas ele deixou vivo o rei Agag. Ele não matou o rei Agag. Logo, ele já não estava cumprindo com as ordens divinas, que era para matar todas as pessoas. Em segundo lugar, ele não matou alguns rebanhos dos amalequitas, porque havia algumas ovelhas, alguns bois, alguns touros
muitos bons, que servia para o sacrifício, mas a ordem de Deus era: destrói tudo. E ele não cumpriu com essa ordem divina. Samuel chegou e o repreendeu. E diz a Bíblia que o próprio Samuel matou o rei Agag em pedaços, porque Samuel era um homem, era um profeta, era um juiz, um sacerdote que cumpria com as ordens divinas. Essa é a diferença entre aquele que cumpre a palavra de Deus e aquele que não cumpre. Parece algo muito bom, não é verdade? Você preservar o melhor rebanho dos amalequitas para oferecer sacrifício a Deus. Parece, mas não é. Saul estava desobedecendo às ordens divinas. Então, nós devemos obedecer à ordem divina. Nós devemos obedecer à palavra de Deus. Saul foi rejeitado porque não obedeceu às ordens divinas. Um crente é rejeitado quando ele não obedece à palavra de Deus. Então, meus irmãos, o obedecer é melhor do que sacrificar. Número 2. Deus se arrependeu em relação a Saul. Deus, meus irmãos, ele começou a conversar com Samuel. Ele disse: olha, eu me arrependo de ter colocado Saul ali como rei em Israel. Foi uma concessão, já que o povo estava pedindo. Deus então fez um encontro entre o profeta e o candidato. Mas Deus se arrependeu de ter feito isso. Por quê? Porque Saul, ele desobedeceu. Saul, ele se rebelou. Ele resistiu à autoridade de Deus. Mas essa palavra, arrependeu, em relação a Deus, não é o mesmo arrependimento nosso. Por exemplo, o homem se arrepende por causa dos seus pecados. Deus se arrepende por causa de sua santidade. É muito diferente. Quando Deus se arrepende de ter colocado Saul como capitão do povo, quer dizer que Deus ele estava entristecido. Deus ele estava com pena. Deus agora ele estava com outro projeto. Isso se refere ao arrependimento de Deus. E qual era o outro projeto de Deus? Que ele iria levantar um homem segundo o seu coração. E este homem se chama Davi. Davi verdadeiramente foi um rei que agradou a Deus. Teve algum acidente de percurso, mas o importante é como a pessoa vai terminar o seu ministério, a sua caminhada. Então, Saul, ele era rei e Deus se arrependeu de ter o levantado. Número 3. A rebelião como pecado de feitiçaria. Meus irmãos, depois que Saul ele desobedece, o profeta Samuel ele usa essa expressão tremenda, não é verdade? Ele diz: a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Quem comete o pecado de feitiçaria é o ímpio. É aquele que está fazendo desse pecado para prejudicar outras pessoas. E quem comete o pecado de rebelião, muitas das vezes é o crente. Então, o pecado que o crente comete de rebelião é igual ao pecado que o ímpio comete de feitiçaria. Tanto um quanto o outro vai para o inferno. É por isso que nós devemos vigiar muito, meus irmãos. Não devemos se rebelar. Por quê? Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Vamos agora para o tópico de número 3. Saul, um líder sem critérios. Número 1, não sabia esperar. Samuel disse assim: olha, Saul, você vai para a guerra. Eu sei que os filisteus estão a todo momento querendo guerrear contra vocês, mas essa é a minha palavra. Samuel então lança a palavra. Ele diz: você deve esperar 7 dias, para que quando eu chegar, eu vou oferecer um sacrifício a Deus, e vocês podem ir para a guerra, porque Deus vai lhe dar a vitória.
Mas Saul, ele era um homem que não sabia esperar. O que ele fez? Samuel, ele não descumpriu a sua palavra. A Bíblia diz que nenhuma palavra de Samuel caiu por terra. O que ele falou, ele cumpriu. Ele demorou 7 dias porque ele já estava velho, ele já não tinha o mesmo vigor de chegar adiantado ao sacrifício. Ele chegou no dia determinado. Ele cumpriu a sua palavra. Então, lá pelo 6º dia, diz a Bíblia que os soldados de Saul começaram a lhe abandonar. Meus irmãos, Saul era um escravo do povo. O que o povo queria, Saul fazia. Isso é um dos grandes erros dos líderes nos dias atuais. Líderes que comem na mão do povo. Só porque tem um dízimo alto, aquele certo pastor vai comer na mão dele. É a mesma coisa de Pilatos. Pilatos não queria crucificar Jesus, mas o povo queria. E o que Pilatos fez? Obedeceu à voz do povo. Entregou Jesus para os judeus. Lavou as suas mãos, mas ele ficou ali em cima do muro. Ele não queria crucificar Jesus, mas o povo queria. Então ele fez a vontade do povo. E a mesma coisa aconteceu com Saul. Ele viu que os seus soldados estavam ali abandonando. Então ele pegou ali alguns animais e começou a oferecer como sacrifício a Deus. É uma atitude muito boa, mas foi feita de maneira errada, porque ele não era sacerdote. Então ele não poderia oferecer sacrifício. E os 7 dias ainda não tinham se cumprido, porque Samuel disse que iria chegar no 7º dia. Então, meus irmãos, nós podemos perceber que Saul ele não esperou. E como diz o comentarista, o pastor Osiel Gomes, Saul é um homem que não sabia esperar. Muitas pessoas hoje erram demais na vida porque não sabem esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus, meus irmãos, não é o nosso tempo. O nosso tempo é o Cronos. Amém? O tempo de Deus não é o Cronos, é o Kairos. Espere o tempo de Deus na sua vida e tudo vai dar certo. Porque no 7º dia Samuel chegou e ele reprovou aquela atitude de Saul. E ele disse: olha, por causa dessa atitude, o teu reino foi passado de ti. Meus irmãos, para que nós não venhamos perder a nossa bênção, vamos saber esperar. Esperar no Senhor é a melhor coisa que nós podemos fazer. Se Deus não mandou você ir, não vai. Se Deus mandou você esperar, espere. É melhor a gente aprender esta lição, pelo qual nós devemos saber esperar. Amém? Saul ele não soube esperar e ele perdeu o seu reino. Quantas pessoas têm perdido coisas grandes hoje porque não sabem esperar o tempo certo? Não é verdade? Número 2. Saul, o rei rejeitado. Então, finalizando esta lição, o que aconteceu com Saul? Ele foi rejeitado. Meus irmãos, ele não foi rejeitado para ser salvo. Ele foi rejeitado como rei. Amém? Isso pode acontecer hoje. Muitas pessoas são rejeitadas por Deus em algum cargo, mas não sobre a salvação. Amém, meus irmãos? Então, Saul, ele foi rejeitado por Deus como rei. Deus já iria levantar um novo rei em seu lugar. Aquele homem que foi ungido por Deus, logo quando ele perdeu as jumentas e foi atrás dela, e Samuel o ungiu. E depois ele lançou a sorte, e a sorte caiu sobre Saul. E depois ele foi confirmado como rei, depois de uma guerra. Este homem chamado Saul, ele ficou 40 anos reinando, mas ele já era rejeitado por Deus por causa desses pecados terríveis. O pecado da rebeldia. Não se esqueça, o motivo pelo qual Saul foi destronado foi por causa da rebeldia. Amém, meus irmãos? A rebelião é como o pecado
de feitiçaria. Não há diferença alguma. Que nós não venhamos deixar com que o orgulho venha subir ao nosso coração, para que ele venha desencadear a rebeldia. Porque a rebeldia pode nos roubar muitas coisas, não é verdade? Então, meus irmãos, que Deus possa te abençoar de forma tremenda. Amém? Não se esqueça aí de deixar o seu like, o seu joinha, porque isso ajuda muito para que esse vídeo esteja subindo. Amém? Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.